Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o 21º domingo do tempo comum. Não há céu para quem vive fazendo corpo mole na terra. Celebramos hoje a infinita misericórdia de Deus, que quer salvar a todos. E a nossa responsabilidade de acolher e viver a salvação que Ele nos dá. Ou seja, Deus não impõe absolutamente nada, mas nos propõe a salvação. Entrar pela porta estreita não é outra coisa senão alargar o coração, para que bata em sintonia com Deus e em solidariedade com os irmãos e as irmãs. Para isso, precisamos estar vazios de nós mesmos e abertos ao amor de Deus, que nos salva e plenifica todo o nosso ser. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? É o que nós encontramos como uma pergunta no trecho do Evangelho de hoje. Que hoje pergunta pela salvação, seja de si mesmo, seja dos outros. A pergunta pela salvação é a pergunta pela vida eterna. Neste mundo onde quem pode mais chora menos, cada um vive então correndo atrás não da sua salvação, mas da sua sobrevivência. Além disso, as redes sociais fizeram nascer outra preocupação nas pessoas. Como tornar-se um youtuber, um influencer? Como ganhar seguidores e, consequentemente, dinheiro, postando vídeos fúteis, banais e vazios? Se há algo que está longe da vida cotidiana da maioria das pessoas hoje em dia, é a pergunta pela vida eterna. Talvez uma outra razão para as pessoas não se preocuparem com a própria salvação seja a confiança na ciência, na tecnologia, no dinheiro, ou quem sabe nas armas, que traz segurança para tantas pessoas. Nesse sentido, precisamos nos lembrar de uma importante verdade. Ninguém se salvará por sua própria força, nos diz o Salmo 33. A salvação não é uma conquista nossa, mas uma resposta de fé ao Deus que nos enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Essa é uma forma, numa citação livre que faço, a partir do texto de João 3, 17 e 18. Então basta a fé em Jesus Cristo para sermos salvos? Depende do que entendemos por fé. A fé é uma força que nos tira da acomodação e nos põe em movimento. Jesus traduz a fé nele, então, usando um exemplo bem concreto. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A porta da salvação é o próprio Jesus, como ele mesmo afirma. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Mas por que Jesus é uma porta estreita e não larga? Na verdade, o que torna a porta da salvação estreita é a nossa preguiça espiritual. A maioria das pessoas faz corpo mole perante a vida
buscando sempre o caminho mais fácil e menos custoso. Como alguém disse, todo mundo quer ir para o céu, desde que não tenha que fazer nada. Para uma geração como a atual, que quer tudo fácil e rápido, que vive se desviando do que é difícil e custoso, a desistência em ser salvo é regra e não exceção. No entanto, Deus não desiste de nos chamar à conversão e à salvação. Por isso permite situações dolorosas em nossa vida, em vista da nossa educação, da nossa correção. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem Ele aceita como filho. Está na carta aos Hebreus. Quanto mais corpo mole uma pessoa é, mais ela vai apanhar da vida, até virar gente. Quanto mais teimoso, arrogante e autossuficiente for o coração humano, mais ele precisará sofrer para se tornar humilde e reconhecer-se necessitado de salvação. Isso não quer dizer que todas as pessoas que sofrem aceitam ser educadas e corrigidas. Muitas seguirão pela vida destruindo a si mesmos e aos outros. Seja por orgulho, seja por própria preguiça, em se esforçar para mudar, em não querer se esforçar para mudar e melhorar. Se existe em nós um instrumento, um instinto de fugir da dificuldade e buscar facilidade, o autor da carta aos Hebreus afirma algo intolerável de se ouvir. É para nossa educação que sofreis. Em outras palavras, quando estamos passando por uma situação de sofrimento, precisamos nos fazer uma pergunta: o que esse sofrimento veio me ensinar? A vida ensina quem está disposto a aprender. E as lições mais importantes só são aprendidas por meio da dor. Só o sofrimento tem o poder de nos transformar em pessoas melhores. Mas isso depende da forma como lidamos com ele e se estamos abertos a ouvir o que ele tem a nos ensinar. Assim termina o texto de hoje da carta aos Hebreus. Aceitai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Os passos que temos dado na vida têm nos levado na direção da porta estreita, que é Cristo, ou nos afastado cada vez mais dela. Tenhamos consciência disso. Só existe cura para quem se reconhece doente e não somente busca pelo médico Jesus Cristo, mas também aceita tomar o remédio amargo do Evangelho. Só existe salvação para quem de fato se preocupa e se esforça por viver de maneira digna da vida eterna. No fundo, a pergunta que precisa ser respondida não é se são poucos os que se salvam, mas se cada um de nós tem consciência de que necessita ser salvo. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me, contemplando Jesus que percorre as aldeias, e as vilas. Depois peço aquilo que quero: aceitar viver por misericórdia, curar a presunção
Aquela presunção de salvar a mim mesmo e sempre confiar na salvação que vem de Deus. E buscando tirar proveito, medito aplicando as palavras do Senhor à minha vida. Um santo e abençoado domingo para todos e todas. Sem esquecermos de render graças a Deus por todo o dom, todas as bênçãos que Ele realiza também em nossas vidas.